Fala pessoal, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no JP Podcast. E gratidão, fico muito feliz de saber que eu estou vivo, com saúde, com energia. Assim, sejam todos bem-vindos e desde já eu já vou pedindo que possa compartilhar esse podcast, dar aquele like, mande para sua família, para conhecidos, se inscreva no meu canal. É a gente reconhecer que a gente sozinho, a gente vai até um local, né? Aham, Mas se a gente tiver acompanhado, a gente vai muito mais. com certeza. Principalmente assim, na questão dos cuidados, de ajudar a pensar melhor, de ver algo que talvez a gente não esteja vendo, entender um pouco da comunicação daquele momento, né? De repente tem sempre alguém para dizer assim, você está vendo isso? De repente a pessoa Sim. não está vendo. Dentro desse período que você fala de 20 anos, eu sei que você já enfrentou vários desafios e desafios é para ser vivido realmente, né? Ser enfrentados. Mas assim, o que mais te chamou a atenção dentro do decorrer dessa história, que marcou você, você lembra disso até hoje como foi um desafio que para você ficou marcado na sua vida? Olha, eu diria que nesse momento eu consigo me recordar e foi algo assim que ali tinha que ter a presença de Deus ali, porque quando eu iniciei no circuito mundial, eu alugava muitos jets nos lugares por causa da nossa logística e pelo custo, né? De ficar transitando de um E local para outro sim, com um aparelho, né? isso, corretamente. E diversos momentos isso me dificultava muito, porque é totalmente diferente, eu não conseguia me adaptar de uma forma precisa E e às confiança, né? vezes No aparelho. confiança e às vezes dava defeito. Comecei a viajar com jet desmontado ou alugava casco e viajava com mecânica desmontada. E teve uma oportunidade que foi impressionante, porque eh, eu às vezes tinha que ser mecânico, pilotar. E em Nazaré, Portugal, que é um lugar hoje que as pessoas conhecem muito, que é um dos mares mais fortes que existe, eu estava ali passando madrugada e noites montando o jet para poder competir. E eu testei ele na hora da minha bateria, porque ele ficou pronto 5 minutos antes. Eu tive que correr, puxando e colocar na água para competir sem ter nem testado para ver se ia funcionar. Porque tive diversos imprevistos, né? Diversos desafios. E eu consegui entrar e vencer. Isso foi algo que ficou muito marcado para mim, para todos que estavam ali, para outras pessoas, né, que até hoje também falam. E é o que você falou, às vezes a gente está ali e não observa isso. E outras pessoas me chamaram de São Velho, isso é inacreditável. Isso é algo que eu nunca vi. Entendeu? Então você tem uma versatilidade, você pula de equipamentos para o outro que ninguém faz. E você não desiste de uma forma que eu nunca vi ninguém. E é uma coisa que para mim já ficou comum. Então é o que você falou, a gente não enxerga. E a gente tem que escutar outras pessoas falar para a gente parar e pensar e falar, caramba, é verdade. Agora nos Estados Unidos mesmo, no Rio de Janeiro, eu eu corro agora também por uma equipe da Austrália. E eles tiveram um problema na logística e o jet não chegou. Eu peguei emprestado de um amigo, consegui passar do primeiro dia. Aí no outro dia já deu problema, eu tive que passar para outro de outro amigo, até chegar na final. Quando chegou na final, o jet já quebrou e aí eu caí para quarto lugar. Mas eu passei por três a quatro, três jets diferentes em 3 dias. Meu E ninguém Deus. acreditava, eram 500 e Aham. poucos pilotos. Por que isso? Porque o que você falou, o desafio que eu já passei, eu acredito que nenhum desses pilotos de estrutura muito maior, de primeiro mundo, é o que eu falo para os caras, "Véi, você nunca viu que eu vi às vezes, isso é uma coisa à parte, mas é só um exemplo, que eu vi às vezes o desperdício de alimento, e eu falava, vocês não são do terceiro mundo, você nunca viu ninguém passar fome. E aí eu falava para eles, e eu acho que por eu ter passado por essas situações, eu pulava em qualquer um, ia lá e era o famoso tirar leite de pedra.
Que Uhum. era o que os caras falavam, rapaz, eu não consigo entender. Por causa disso, você não consegue entender porque vocês têm as coisas, Tudo vocês têm a montadinho, tudo estrutura, etc, certinho. etc e tal. Não tô, isso é ótimo, não tô dizendo que você, Claro. né? Isso é excelente, eu gostaria também, às vezes não tem a possibilidade, né? Mas é o desafio, esses desafios que faz a gente fazer isso, conseguir pular de um pro outro e ouvir um monte de que é impossível, que nunca vai acontecer, e mostrar que aí se torna possível porque alguém já fez, correto? Com certeza. E essa parte daí é uma das coisas que é muito marcante, porque era algo que, assim, todo mundo já tinha virado as costas, sabe? Ninguém Então, acreditava que daria certo. e aí fui lá e consegui vencer a bateria. E eu vou ali ser bem sincero, que na hora que eu botei, eu não imaginava que ia ficar bom também. Eu entrei em êxtase, eu acho que foi até melhor. Tava ali daquele jeito e aí as manobras saíram perfeitas, né? Brincadeira à parte, mas realmente é uma preparação muito grande, treinamento, né? Toda a parte física, mental, na água, academia, etc e tal. Mas naquele momento você imagine, você ao mesmo tempo ajudando a mecânica ali com o outro e tal, e tá mexendo, e aquela tensão, e chamando, e evento, estrutura, e gente, e pá, e turbilhão na cabeça, e gente, pressão aí, um bocado de coisa. E aí vai testar já, é sua bateria agora, 5 minutos e já, puf, puf, competi. Entendeu? É. É uma história muito parecida que aconteceu, porque talvez tenha ganhado uma notoriedade maior, com o Ítalo no Japão. Como foi? É, o Ítalo do surf, né? Hum, Ele perdeu o passaporte dele nos Estados Unidos antes de ir pro Japão, para o pré-Olimpíada, né? Que ele tinha que competir para ir para a Olimpíada. sim. E aí ele correu atrás para achar o passaporte, perdeu o passaporte nos Estados Unidos, não achou. E aí correu atrás em um dia para tirar outro passaporte, pegar o visto pro Japão, voar. Chegou lá, tava já, ele pousou em Tóquio, foi pra praia, chegou na praia, pegou uma prancha emprestada, foi com a bermuda que ele chegou, jeans e o caramba pra dentro, daquele jeito que ele chegou no aeroporto, ele foi competir e venceu. É um pouco parecido com a situação, sabe? Dizer assim, uau, né? Porque desde o primeiro momento, ele é aquele cara que passou por desafios na vida. Tá entendendo? O cara aqui de Baía Formosa, nordestino, surfava em prancha de isopor. Se ele só surfasse com prancha teoricamente da... top, ele ia chegar lá com a prancha do amigo dele emprestada e não ia dar jeito. Ou de repente De toda uma bermudazinha que situação. não era do surf, porque ele tinha É, chegado no aeroporto e tal e coisa. Fuso horário, tudo ao contrário, e pegou ali. Chegou no evento já para pegar a prancha emprestada da roupa que tava, nem trocou, botou a lycra por cima, entrou no surf lá e e ganhou. maravilha. Isso demonstra o tempo inteiro que a gente vive, cada um tem o seu grau de, como eu posso trazer, de dificuldades. Primeira dificuldade que a gente percebe é localidade. Eu acho que tem pessoas que vivem em algum lugar da vida, não vou dizer aqui especificar lugares, e dentro disso aí a pessoa acha por ter nascido naquele local, por ter vivido naquele local, que aquilo ali faz com que a pessoa fique presa, né? Pode acontecer isso porque a mudança de mentalidade estaria aqui, né? A pessoa entender que aquilo ali a gente pode fazer mudanças. E quando a pessoa vem de uma história que as dificuldades são oportunidades, onde tudo muda. É como sempre eu trago aqui dentro do quadro, que é a mudança de mentalidade, que a gente quer colocar problema, se vitimizar, dificuldades, onde talvez precisasse só de uma gota, eu digo assim, uma gota, uma pitada de determinação, de foco, de boa vontade, que a gente resolva, que a gente possa correr atrás. É o que você está me trazendo, tanto de você quanto do exemplo que você falou de Ícaro, né? Então, Ítalo. Então, assim, a gente percebe o quanto que a gente pode fazer mudança na nossa vida. Eu estou falando numa responsabilidade individual. sim, sim. Hoje de manhã, quando eu saí para caminhar, eu caminhando e eu vi de longe, no meio de várias, eu não vou dizer árvores, mas de várias outras plantas dentro do mato, uma planta cheia de flores, né? E tem um ditadozinho japonês, indiano, que acho que diz assim: a flor mais rara é aquela que dá entre toda uma adversidade.
Então, assim, a gente ter num local bom uma flor é ótimo, mas e quando ela sai entre pedras, onde ela consegue ser flor, mesmo dentro do mato, onde as outras plantas todas estão querendo cobri-la, mas de longe eu vi, né, essa flor, fui lá, tirei até uma foto. Então, e a gente ter essa percepção de dizer assim, é no meio da adversidade, é no meio das dificuldades que a gente pode fazer o diferencial. É o que eu tento na minha vida e é o que você está trazendo aqui agora neste momento e que você está escutando a gente agora, né? Você que está nos escutando agora, entender em relação a isso, que as dificuldades elas podem estar vindo de forma disfarçada de oportunidades. Mas para eu passar para outra fase no game da vida, eu preciso que vencer etapas. Porque se eu tiver medo, eu vou ficar estático ou se não recuar. Eu vou ter que voltar para a próxima fase, que é a última fase, e não ir para a próxima fase. E o que você demonstrou com isso, que você disse que passou por tudo em Portugal e foi lá, montou 5 minutos antes, entrou na água, foi lá e puf, venceu. Então, você poderia dizer, não, eu vou testar, pelo tempo não dá mais, eu não vou correr risco, eu não quero passar vergonha, é muita vulnerabilidade para mim, eu não quero passar por isso. Um cara que já tive várias premiações, eu não quero que meu nome seja colocado aqui de tal maneira, né? Então, toda uma dificuldade que você poderia criar, e você demonstrou nesse momento, Bruno, foco e uma visão clara de futuro. Para mim é isso, né. Então, assim, quando a gente tem claro na nossa vida, uma visão clara de futuro, você sabe quem você é e você sabe onde você quer chegar, tudo fica mais fácil. O que é que você me diz? Esse ponto que você falou cara, que vocês não viram aqui agora, mas eu tava rindo sozinho. Aquele rir de falar, caramba, ele tocou na chave do negócio. Porque eu vejo muito isso, entendeu? O que é que acontece? Existe primeiro a falta de humildade, é um Uhum. ponto importante, né? Porque às vezes você tem que dar um passo para trás, para dar dois para frente. Nesse momento eu poderia dizer, não, não tem como. Isso, Não, eu não vou arriscar. Não, eu não vou fazer feio. isso. Não, isso, aquilo. E eu vou te dizer que eu não fui sempre assim. Isso requer também um tempo. Isso requer uma maturidade. Quando eu Claro. iniciei, eu apontava também. Falava que às vezes, porque ele tem isso, porque. E ainda hoje eu não falo, mas às vezes me perguntam, cara, mas sua diferença é do seu principal oponente hoje que está vencendo e tal e tal e tal. Eu digo com propriedade que é a estrutura, não porque eu estou dizendo que melhor me vitimizando, mas porque quando funciona tudo bem, eu venço. Então é uma prova só, né? E aí eu realmente vejo muito isso daí, né? Em vez de dizer, não, isso é o que eu tenho nesse momento, então diante do que eu tenho nesse momento, eu vou fazer o meu melhor. Claro. Então até a começar a bateria e ela acabar, eu tenho como entrar. Tem possibilidades. Então, naquele momento era 10 minutos, faltava 5 para eu entrar. E aí eu puxei, porque a faixa de areia era grande. E aí e ainda tinha isso, não, daqui para lá puxando o jet ainda vou cansar, eu vou entrar cansado. Não, eu fui morrendo. Fui morrendo, joguei, entendeu? E entrei. Entendi. Já começou, entrei. Pô, e aí acontece o inimaginável, né? Claro. Acontece o improvável. Aham. Por quê? Por causa disso. De você, exatamente o que você falou. Você não. Porque o meio também, ele te desafia. Claro. Isso aí é claro, né? É. Assim, o meio me favoreceu. Hoje eu sou abençoado, como eu falei, eu tenho. Hoje, isso foi construído. Isso não estava na minha mão sempre, mas hoje eu tenho uma estrutura, hoje eu tenho a natureza, hoje eu tenho ondas, hoje eu tenho equipe, hoje eu tenho. Sabe? Te digo hoje que com 35 eu hoje estou melhor do que com 20. Isso é Em ótimo. todos os aspectos. E cada ano que passa melhor, graças a Deus. E assim, porque foi construído e porque hoje, cada vez mais, eu ainda quero construir mais para ter mais estrutura para conseguir chegar lá. Pô, e venho construindo parceiros e gente que acredita, e gente que quer ver isso acontecer, quer ver a Bahia, quer ver o Brasil. Hoje, ser vice-campeão do mundo
e ter todos esses prêmios que eu tenho já é história para o nosso país, para nossa América do Sul, mas a gente pode mais, enquanto eu tiver, Deus permitir, eu continuo, né? Eu sou realmente, eu concordo plenamente com o que você falou, e eu acho que tem que ser nesse sentido. Você não tem que ficar realmente já dizendo que por causa desse. Cara, 90 e poucos por cento das vezes meu equipamento sempre foi inferior. Sempre foi. E eu já passei por tanta coisa. Já passei por tanta humilhação, realmente, porque eu chegava lá na final e ele quebrava, e eu era rebocado, chegava com a cabeça baixa, e eu passava dias com a cabeça baixa, triste e tal, e aí dizia, não, vamos, só me resta continuar. E vamos pra frente, vamos pra frente, vamos pra frente, uma hora vai. Uma hora vai. O que é que. Resolve o que aqui? Ah, isso aqui quebrou, isso tá ruim. Vamos resolver como é que é. Pá, insiste aqui e tal, lá. Gente mete mão, ajuda, porque também dá raiva nos outros, né? Claro. Com E certeza. acreditam também no potencial, no projeto, vê toda a dedicação, vê tudo. Isso. Não, isso, aquilo, agora mesmo, para as próximas etapas, já existe um outro planejamento diante do que acontece, porque não adianta também você passar por aprendizados e não usar. Exato. Porque existe a vitória e o aprendizado. Então, eu acho que, como a nossa expressão que a gente usa, a torre não para. Quando a pessoa realmente ela não trabalhou a base, que é ela mesma, a sua raiz, a sua força, O seu intra. o seu intra, ela vem com muitas crenças e logo ela não tem o poder sobre si mesmo. Logo ela entra num sistema e ela faz parte de novo daquele giro, daquele processo, Do sistema coletivo. viciado. Entende? Já é um vício. Então ela entra ali apenas para fazer a roda girar como já existe. Isso. Não como algo de transformação, porque ela não está transformada. Então, por que o nosso governo continua a mesma coisa? O Brasil, vamos falar assim também. E outros países diferentes, como o Japão e etc. Porque a A mentalidade, Dinamarca, que é um infelizmente... país menor. Pois é, a gente não tem uma mentalidade de crescimento e de evolução. Isso é balela aqui. Entende? Então é entrar para fazer aquela mesma coisa, é a troca do dinheiro pelo poder, sabe? E quando Então não faz, pior. não tem um sistema realmente preocupado com a educação. Porque se tivesse, eu primeiro cuidava de mim. Imagina todos os políticos se eles tivessem primeiro a crença dele mesmo, de quem ele é, da sua identidade. Ele não vai ficar seguindo processos iguais de corrupção, etc., que existem. Eu sei que é um sistema muito mais complexo, eu não quero falar sobre política. Mas entenda, tudo começa por nós, pela nossa mentalidade. Tudo. À medida que eu mudo a minha mentalidade, eu consigo mudar todo um ecossistema, porque aos poucos eu vou mudando, eu vou transformando. Entende? Então, se todo mundo que entrasse na nossa política fossem pessoas transformadas, com certeza ia ter uma mentalidade diferente para transformar outras pessoas. Não ia ser um sistema automático, como acontece, já apenas para encher cargos. Entende? E não fazer nada, porque as pessoas não se importam tanto. E você só vai se importar quando você estiver livre de muitas máscaras, de muitas coisas que você não consegue ver. Porque quando eu cuido de mim, a minha mente ela se abre, com certeza. Porque eu começo a ver o mundo de outra forma. E logo eu também quero contribuir. Então é muito além do dinheiro, gente. É uma coisa interna. Entende? É uma coisa de realmente se preocupar, de se comprometer. O comprometimento, ele vai assim, eu tô na sua mão. É mão na mão e eu não largo. E isso, sinceramente, onde é que a gente tem? Né? E cada vez mais está difícil isso. Então, é essa transformação. Então, quando eu tenho um compromisso, é porque eu tô livre, eu tô cheia de mim, para poder apertar a sua mão e falar, cara, você tem a mim. Vamos junto. Então, eu tô comprometida, porque eu já tô comigo mesma. Então eu posso ir muito mais. Eu Você posso não tem ajudar muito mais escassez, não tem pessoas. falta. Não, porque a minha base está bem, está sólida. Eu sou uma árvore muito bem enraizada. Então eu tenho muito mais força. É bem diferente, né, do que eu solta, eu cheio de detalhes que não me deixam crescer, evoluir e fazer. É isso aí. Com isso, a gente percebe que hoje eu fico muito feliz de saber que estamos vivendo um momento do planeta, para aqueles que querem, é um momento de despertar. E o despertar é isso, é despertar não para uma vida talvez aqui fora, mas uma vida dentro de nós mesmos. Da gente entender quem nós somos, entender quem eu posso ser, entender o que é que eu quero para minha vida, esse encontro com essa base. E aí tem aqueles que ainda têm muita resistência, ainda Sim. não é o momento devido a algo que eles acreditam, ou de repente o que eles passam. Aí eu vou te contar uma história assim legal. Eu não vou falar o bairro, porque veio aqui e diz assim, não vou citar o bairro, né, aqui de Sim. Salvador.
alguém foi e me botou num grupo sem querer, porque hoje as pessoas, o WhatsApp tá dando essa possibilidade de te incluir em um grupo que você não pediu para estar. E ninguém falou com você que você poderia participar. E aí me colocaram num grupo, né? Tinha até algumas pessoas conhecidas. E o grupo era para falar sobre os assaltos, né? E aí eu vendo, a primeira coisa era a voz de uma mulher desesperada, que tava tendo um assalto ali, que não sei o quê, e aquela confusão Nossa. toda. Eu digo, gente, eu estou nesse grupo, como me colocaram, não estou entendendo ainda qual a finalidade, mas assim, será que é pra gente realmente estar aqui nesse grupo para vibrar nessa... Vibrar no medo? No Isso, terror? no terror. É. Aí entrou um rapaz, ele, porque não sei o quê, se for desse jeito também, será que eu ficar vibrando que eu vou ganhar na Mega Sena, será que eu ganho? Aí eu disse assim, se você jogar constantemente, provavelmente vai chegar um momento que você vai ganhar, né? Mas para ganhar você tem que jogar. Aí levei bem na diplomacia. Aí depois que entrou uma mulher, não, a gente tem que definir o grupo, porque a gente não quer conversa aqui de alta ajuda. Eu digo, minha senhora, eu não tô falando de alta ajuda, não. Então, assim, a conversa da gente que a gente tá tendo aqui, que era mais ou menos uma conversa dessa, até porque eu queria entender qual era a finalidade do grupo. Eu acho que a pergunta devia ser assim, sim, a gente pode contribuir como para as pessoas? Foi isso que eu falei. Entende? Eu falei, pronto. assim, eu posso contribuir. É muita falação, muita falácia. Eu posso contribuir como aqui dentro. Aí ela toda no desespero e principalmente assim, são pessoas que pelo que eu percebo, tem muita raiva, o resultado é de muito ódio, Sim. é muito desespero. Então, como é que vai vibrar em algo? Só vai vibrar nessa situação. Exatamente. Em que as coisas possam estar acontecendo na vida deles dessa maneira, porque eles não se permitem. Até quando vem alguém trazendo uma luz, diz assim, existe vida também desse outro lado. Mas será que eles querem ouvir isso? Não Sinceramente? querem. Aí foi que entrou um senhor, né, e explicou qual era a finalidade do grupo. Eu digo, não, tudo bem, agora eu entendi, porque fulaninho aqui explicou qual é a finalidade do grupo, mas eu não desejo permanecer aqui, agradeço, desejo sucesso para vocês e goodbye. Saí do grupo. Ele excluiu o grupo. Não quero ficar num grupo desse. A gente pode também trazer assim, eu tenho que viver com medo das minhas sombras. Não é com medo das sombras, porque sombra e ficar falando sobre assalto é uma outra coisa que não tem nada a ver, é outra história. Quanto mais é uma energia, como a gente falou no início, uma vibração, quanto mais eu vibro naquilo, é aquilo que vai aparecer na minha vida. Mas disso, porque o universo ele entende frequência. Exatamente. Gente, isso é real. Vocês querem saber um pouco mais? Olhem, hoje informação gratuita tem um monte. Comece a estudar física quântica, comece a estudar, né? A física, neurociência, vai entender como funciona, como nós funcionamos, né? Exatamente. Eu tenho um programa, que meu programa são de 10 encontros, eu falo sobre autoconhecimento. E dentro do autoconhecimento, da autodeterminação e o processo de individuação, eu trabalho isso, né? Preciso trabalhar, porque o ser humano, a gente vive hoje Possa ser que muita gente esteja falando, mas tem que falar mesmo, porque quanto mais a gente fala, vai chegar um momento que as pessoas vão começar a entender essa necessidade, dizer assim, uau, minha vida também pode ser transformada. E só vai ser transformada a partir do momento que eu me permitir. Com certeza. E para isso não tem como, eu posso estar aqui sempre falando, que é o mito da caverna de Platão. A gente fala também sobre Matrix, que é um filme que foi de não sei quantos anos atrás, mas tem muita referência. Eu falo também que vocês quiserem assistir um filme para entender também um pouquinho, Cidade das Sombras. Então assista, é um filme que está liberado no YouTube, assista Cidade das Sombras. Então assim, eu poderia botar uma lista de livros e de filmes aqui para vocês, para a gente entender, como você falou, do sistema político. A gente vive um sistema, e o que é que nós estamos nos permitindo a acreditar ou a possibilitar de uma nova realidade. Eu sempre falo assim, ó, a gente tem duas energias dentro da gente, vamos falar como dois lobos ou como quiser dar o contexto. O do bem e do mal, são as duas vozinhas que ficam ali falando com a gente interna, né? E aí a gente tem que escolher qual delas a gente vai alimentar.
tá? Porque se a voz do mal, ela sempre vai estar ali falando pra você, você não presta, você não sabe, você não vai chegar lá. Tá Mas será vendo? que, Olha quanto assalto. mas será que é do mal? Não, do mal no sentido assim, negativo. Vamos mudar então a palavra? Eu acho no sentido negativo. Sempre olhar o lado do copo vazio. E Uhum. tem aquele que sempre vai ver o lado mais positivo, o lado da solução, vamos chamar assim. Porque assim, para tudo, a gente tem que entender o contexto, fazer sempre a pergunta: isso serve para mim? Qual a solução? Porque não adianta ficar só vibrando, reclamando. Reclamando é falar de novo, é clamar novamente. É. Não tem solução, é o que eu falo para qualquer pessoa: vem cá, traga a solução. Porque eu não posso ficar reclamando somente. Existe um problema? Existe. Ok, qual é a solução? O que eu posso fazer? Como eu vou olhar isso? Porque se eu entro na energia da reclamação, eu vou estar cega. Eu não vou enxergar a solução disso. Então, quanto mais eu vibro, qual é a questão da vibração? O que te atrapalha? Você não tem fluidez nas ideias, no seu comportamento, o seu sentimento, ele é um sentimento ruim, e logo eu mando essa confusão para o universo. Ele vai mandar mais o quê? Mais confusão, ele vai me mandar de volta aquilo que eu estou emanando. Ah, eu não acredito nisso, não tem problema. Observe, então, a sua volta, o que você está atraindo para sua vida. Como é que ela está hoje, quais são as pessoas. Quanto mais eu vejo notícia ruim, o que vai acontecer? Eu vou estar presa nessa bolha que não vai me levar a lugar nenhum. Então, para mim, tudo é assim. O que vem para mim, isso é bom? Não é? Um livro que seja. Até uma palestra, eu não fico olhando tudo e falando, oh, não, eu me questiono. Isso vai contribuir para mim? Isso é bom? Ah, eu gostei. Eu vou, porque eu quero subir patamar. Mas não é patamar. Eu quero subir patamar espiritual, financeiro, pessoal. Então eu preciso fazer as escolhas aonde eu vou vibrar, aonde eu vou caminhar, com quem eu quero caminhar. Você está entendendo? Claro. Porque tudo a gente, de novo, nós temos o poder de mudar o nosso caminho, de fazer a nossa rota. Eu não tenho você. Eu posso sim te convidar, como você me convidou para estar aqui. Entende? Mas cabe você escolher se vem ou não. Entende? Então, assim, o mundo está aí vibrando várias coisas. Eu vou me conectar às pessoas que eu me identifico. Aquela energia que está ali, eu prefiro ir naquela energia da solução. É uma escolha. Entende? Você pode escolher. Isso que é poder. Isso nos dá poder. Então, se eu quero, Andréia, levar o meu patamar de qualquer coisa, o que eu preciso fazer? Aonde eu preciso estar? O que eu preciso aprender? Que mentalidade? Quem eu tenho que ser para fazer aquilo? Porque todo sonho é possível, toda mudança é possível, mas ela tem que ser muito, muito, muito interna e ter essa noção do que desse mundo existe o bem e o mal. Opa, existem pessoas e existem situações onde eu vou estar. Perfeito. Hoje uma pintura, uma dança, uma música, teatro, pinturas, qualquer outra coisa, pode ser vender um bolo, vender um pão. Eu acho que tudo isso, até uma faxina, algo que a pessoa queira fazer, quando a gente faz bem feito, vai ter clientela. Perfeito. E aí isso consegue gerar escala e em cima vai disso. exatamente. E a pessoa pode começar sozinho, daqui a pouco até ter sua empresa e contratar outras pessoas para prestar serviço. Perfeito. Né? Então é isso que vai mudar toda uma concepção. Só que a concepção, Alan, que muita gente tem, diz assim, não, eu sou pobre, eu não tenho condição financeira e eu não tenho nem o que comer, eu vou me manter aqui. Eu só fica focado naquilo. Então diz assim, por que eu também não posso pensar em outra possibilidade? A vida é feita de opostos. Então, se a gente considera que existe um lado bom, existe um lado ruim. E se tem um lado ruim, tem um lado bom também. Perfeito. E que precisa também ser visualizado e desejado. E que se abra a possibilidade de chegar também ao lado bom. Você concorda? É, lógico, às vezes a pessoa não quer ter um sacrifício, né? Porque sabe que, não, mas eu vou ter sacrifício e não vou dormir no final de semana, não vou fazer aquele barzinho que eu precisava ir, ou então não vou poder sair com a família de domingo porque eu vou ter que estar trabalhando, e a pessoa deixa de fazer. Porque está se prendendo a algo, né, que ao mesmo tempo que traz um benefício, traz um sacrifício para essa pessoa. E ela fica presa a não fazer algo diferente, né? O que eu vejo em muitas pessoas que chegam para mim é que elas são acostumadas a ter um emprego só. E não é por aí, né? A gente está em pleno século XXI, que a gente está com a tecnologia à nossa disposição, né? Então, dá para a gente inventar, reinventar e criar novas formas de ganhar dinheiro. Não só ficar com o que a gente já sabe, né? Tem muita gente que ganha muito dinheiro e não tem nem tempo para, por exemplo, um médico não tem tempo para tentar outras habilidades. Mas ainda assim, ele conseguiria estar no YouTube, ele conseguiria estar transgredindo informação, vendendo um curso online, produto dele, produto online. Ele já é especialista, já entende como é que funciona. Então, assim,
tem várias maneiras de a gente poder articular isso e trazer para a pessoa a solução baseada no que ela consegue fazer. E não tentando mostrar para ela um caminho muito difícil, talvez. Mostrar um caminho fácil. Dá para fazer, dá para ser assim. A nossa mente vai dizer, calma, não dá, não dá, não dá, não dá. Você vai enfrentar barreiras, você não vai conseguir fazer isso, você não é suficientemente inteligente para isso, né? Às vezes a cabeça fica assim, mas a gente vai conseguir sim. Se vier com a ajuda do Jutani, então, consegue facilmente. O objetivo é esse, é eu trazer esse autoconhecimento para a pessoa, porque assim, eu vou trazer uma coisa importante aqui para vocês. Se hoje você pegar um carocinho de feijão, de abóbora, qualquer sementinha que você pegar uma terra, você colocar, essa semente ela vai crescer para cima ou ela cresce para baixo? Para cima. Ela vai crescer primeiro para Primeiro baixo. a raiz, perfeito. Isso. Perfeito. Ela vai romper a casca daquela semente. A Perfeito. semente precisa morrer para que essa plantinha comece a nascer. Então, primeiro ela vai crescer para baixo. Tem razão. Depois que ela crescer para baixo, que tiver já com a estruturazinha de absorver os nutrientes daquela terra, ela começa a botar as primeiras folhas. Aí vem aquele brotozinho e esse vai se transformar numa futura planta. Então, o que acontece é isso, Alan. A gente nunca, muitas vezes, não faz um mergulho em nós mesmos. A gente quer viver algo em que alguém criou pra gente. Então, assim, foi que mamãe criou pra gente, que papai criou pra gente, que o governo criou pra gente, que a sociedade criou pra gente, que a cultura criou pra gente. Mas será que isso é pra mim mesmo? A reflexão é essa. Isso é pra mim mesmo ou eu tenho que, de repente, mergulhar, que vai ser em mim mesmo, saber quem eu sou, o que é que eu gosto, o que é que eu quero. Talvez meu pai e minha mãe quer que eu faça medicina, quer que eu faça engenharia, mas de repente a pessoa quer trabalhar com o financeiro, quer ser professor, quer trabalhar como um policial, qualquer uma outra coisa. Então, é isso que você quer e te faz feliz? Maravilha! Você pode também ganhar dinheiro, pode crescer na sua área? Pode, como você falou, a pessoa é médico, está dando plantão, é enfermeiro, está dando plantão, é fisioterapeuta, é dentista, mas pode gravar um curso, pode dar mentorias, pode ter um produto que a gente pode chamar que é um produto, ele é escalável, ele é um produto fixo, que vai estar sempre ali a primeira versão, pode fazer, sabe o quê? Pode produzir um livro como esse aqui, olha gente, que livro lindo, que é chamado Homens que Inspiram, né? É o meu primeiro de muitos que estão vindo aí. Então aqui tem, ó, como te ajudar, falar um pouquinho sobre tua sombra, sobre autoconhecimento. Então, gente, é isso aí, a gente tem possibilidade de criar algo e que a pessoa pode estar em casa dormindo e o dinheiro entrando. Perfeito, perfeito. E a pessoa comprando, você não precisa estar falando com ninguém. De repente você fez um tráfico, botou lá, a pessoa abriu o celular, viu aquilo, eu gostei desse produto aqui, eu vou querer. É um preço que eu posso, eu vou dividir no cartão ou não. A pessoa vai e compra, e aí quando a pessoa for pagando, ou já começa a pessoa a ganhar naquele momento. Perfeito. Aí pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, 5 mil, 10 mil, 30 mil, uma pessoa, nenhum. Mas você está fazendo algo para que aquilo possa acontecer. Não, e se você fizer receitas dentro de casa e começar a produzir isso e botar pessoas para revender, né? Ou se não mostrar no próprio YouTube, que hoje tem muita gente fazendo coisa e mostrando no Instagram. Então, assim, existem várias formas de você começar a monetizar. A trazer esse conhecimento e monetizar isso e terminar virando uma segunda profissão e quem sabe a sua profissão lá na frente, do que você ficar só achando que você não pode. Então, se você acha que você não pode, você está se freando primeiro no seu emocional e depois você vai frear o seu financeiro. Porque o seu financeiro não vai para frente. Exato. E uma coisa também interessante é a gente perceber se eu pegar... Eu não sei a visão de alguns economistas, tantos outros aí, até a sua mesma. Se eu, por exemplo, se eu tenho uma fonte de renda só, como vi a pandemia, vi tantas outras coisas, se eu for demitido, se eu perder o emprego, se eu adoecer, cortou minha fonte de renda. Perfeito. Você acabou de falar do livro do Pai Pobre e Pai Rico. Ele fala exatamente isso. A gente tem que gerar passivos que nos gerem... Passivos, a diferença entre passivo e ativo o passivo ele vai te gerar despesas. Então, se você quer trocar de carro, mas o carro tem IPVA mais caro, ele tem um pneu mais caro, a manutenção é mais cara. O seguro é mais caro. Você quer trocar de casa, a casa tem uma manutenção mais cara. A transferência que agora está pagando também. Enfim, paga um monte de coisa que a gente não observa isso, não faz conta. E você gerar ativos.
Ativos são aquilo que vai lhe trazer dinheiro sem precisar do seu trabalho. Então, esse ensinamento do pai pobre e pai rico é o que todo mundo deveria ter, em princípio. O que é que está me gerando? O que é que eu vou fazer aqui com esse dinheiro que vai me gerar um passivo? Não vou. Calma, segura um pouquinho. E o que é que vai me gerar um ativo? O que é que vai me gerar uma renda? Na Bolsa de Valores isso é possível. E é fácil. Né? Tá aí. Tá no aplicativo, tá na mão, a gente consegue fazer facilmente. Mas dá para fazer também empreendendo. Dá para abrir um ponto de vender coxinha e deixar a pessoa lá trabalhando para você, entende? Dá para abrir um ponto de vender brigadeiro. Dá para fazer uma gravação de um vídeo e deixar o vídeo ali rodando e vendendo. Tem várias formas de você fazer dinheiro.